Povo lindo, amado e abençoado, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Eu juro que a gente tá tentando a melhor posição aqui para ficar bonito esse papo de irmãs. Hoje eu senti no coração de convidar a minha irmã, que é minha irmã em Cristo, minha irmã em sangue, serva do Deus Altíssimo, pastora Márcia Morgana, profeta de Deus, muitas vezes, e continua sendo usado pelo Senhor na minha vida, na minha caminhada com Cristo. E senti de compartilhar com vocês algumas coisas, né? De irmãs mesmo, né? Irmãs em Cristo, irmãs na caminhada. E a forma de olhar um para o outro. Aí eu disse, vamos fazer isso, Márcia? Estou aqui, estou disponível. Glória a Deus, seja bem-vinda ao canal, pastora Márcia, paz do Senhor. Prazer estar aqui e creio que será muito edificante. Né? Eu também creio. Tudo que nós produzimos no reino, ele gera frutos. Né? Esse é o nosso desejo neste momento. Amém. Não somos gêmeas. Não somos. Bem que eu queria, porque eu parecia mais Tem demais. gente já se perguntando, elas são gêmeas? Não somos gêmeas. A gente passou muitos anos, na verdade, né? Praticamente a nossa vida toda perguntando se a gente era gêmeos. Aí veio alguns puxões de cabelo, né? Algumas pessoas pensando que era ela e na verdade era eu, enfim, né? Mas esse papo de mãe é o seguinte, ó. O Senhor Jesus alcançou a pastora Márcia bem antes de me alcançar. E aí, eu acredito que o meu olhar, naquele momento que eu ainda não era serva do Senhor, que ainda não tinha reconhecido a Cristo, para com Márcia, que já estava na presença, é o mesmo olhar que muitas pessoas têm quando ainda não aceitaram Jesus para aqueles que já caminham com o Senhor. E era sobre isso, né, que eu queria falar, pastora Márcia. Como? Qual é o olhar de quem é crente para quem não está em Cristo e de quem já está em Cristo para quem ainda não está, né? Esse contraponto. Porque pelo menos para mim era assim. Eu vou ser bem sincera, Deus conhece o nosso coração e são testemunhos para a gente aprender, né? Tudo serve para um aprendizado na caminhada e tem tudo propósito, né? Eu me lembro que quando Márcia aceitou Jesus, eu ficava olhando assim, ela não se ama. Ela é triste. Ela é tão quieta, tão calma. E é um olhar, eu acho, eu falando agora de mulher para mulher, né? Pensando assim, será que eu quero ser assim? Mas aí chegou o tempo que eu olhei, nossa, como o povo crente se torna calmo. E comecei a ver totalmente diferente. E uma coisa que acontecia e que eu me lembro, eu sempre cito, é que Márcia subia as escadas lá do estúdio, né? Então ela ia pro primeiro andar e ela subia louvando. E a gente ficava na cozinha zombando. Enquanto ela subia louvando a Deus, a gente zombava. E ainda falava dos hinos. Ainda dizia assim, bem que podia ser um hino mais bonito, né? E é interessante porque hoje as pessoas que assim pensavam juntamente comigo são as mesmas que gostam daqueles mesmos louvor daquele tempo que você louvava. Então eu aprendo muito com isso, que essa questão de quem está nas trevas, de quem está na luz, realmente se choca muito. Então, nos incomodava, né, a sua presença, porque a gente ainda não tinha aceitado a Jesus. Eu lembro que naquele período, foi no ano de 2008, eu entreguei a vida a Cristo e saí daquele lamaçal de pecado, né? De uma filha rebelde, de mundo de prostituições, de bebedeira, vícios. E justamente quando eu entreguei a vida a Jesus, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. E quando eu confessei Jesus, justamente teve esse contraste com a família, porque a família não era convertida. Todos os meus irmãos, meu pai era afastado do evangelho há quantos anos, né? 15, 20 anos já afastado do evangelho. E justamente eu percebia a indiferença, o desprezo, a perseguição. E eu lembro que naquele período eu perguntava ao Senhor, por que, Senhor? Por que quando eu era aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que não te servia, porque antes eu me identificava mais com a minha família, apesar de estar totalmente errada, eu me identificava mais, eles me recebiam melhor do que hoje, que eu estou em Cristo e eu abandonei as coisas velhas e hoje eu vivo novidade. A Bíblia diz que nós nos despimos do velho homem e nos vestimos de vestes de justiça e santidade. E eu sentia isso.
essa transformação muito real por meio do Espírito Santo. Ângela, e eu percebia isso da parte da família, mas Deus colocava no meu coração uma paciência, que é um fruto do Espírito Santo, uma longanimidade, né? Que está descrito lá em Gálatas 5. Deus me dava essa paciência. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor está me dando essa paciência para estar no meio deste povo? Porque hoje é como se eles não são participantes da minha vida mais, né? Aí o Senhor me dizia, eu te transportei do reino das trevas para o meu reino. Então você vive num reino e eles vivem no outro. Eles não te entendem. Mas para mim o que mais foi ainda mais claro foi a palavra que está aqui em João 15. Quando Jesus fala assim, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês são meus e eles não são, eles não amam o que é meu, né? E eu entendi, Deus dava um discernimento que quando a família passasse a servir a Cristo, nós caminharíamos no mesmo espírito, né? Isso. E essa palavra aqui me consolou muito, né? João 14 e 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Mas, porém, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E também é bem interessante dizer, porque ele falou assim, ora, se perseguiram a mim, não perseguirão a vocês que são os meus discípulos, né? Então, Deus revelava muito na palavra aquele período. E eu ficava bem caladinha, você lembra? E ela ficava meio caladinha. Ficava bem caladinha. E aí é que incomodava mesmo, que a gente pensava assim, uai, a gente tá falando alguma coisa e ela não fala nada. Porque não era ela tempo de subia, falar, né? E ela subia louvando bem. Tipo assim, tô nem aí pra vocês. E eu me lembro que pai falava assim, né? Pastor Chico Chagas, viu? Naquela época ele ainda não tinha aceitado, né? Não tinha se reconciliado com o Senhor. E ele não compreendia o chamado de Márcia para a obra. Então ele falava assim, tudo bem que ela seja crente, tudo bem que ela faça a obra, mas ela não quer trabalhar, ela pode... Ele se incomodava com essa questão de ver a filha, né? Só no foco na obra de Deus. E era algo que a gente falava muito, a gente não compreendia e a gente julgava. A gente criticava, tipo assim, gente, mas isso aí já tá, é uma pessoa que já está alienada. A gente não entendia. E só depois, quando Jesus fez todo o mover, é que hoje não só entendemos como o Senhor fez o mesmo mover nas nossas vidas, né? E a gente aprende como? Da mesma maneira que a gente não compreendia ela, e ela tinha paciência para esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, conosco agora está sendo assim. Tem aqueles que não nos entendem, nos julgam, e a gente tem que ter a mesma paciência que ela teve para esperar o Senhor também, né, alcançar essas vidas, né, que também estão ao nosso redor, que também fazem parte da nossa família, são muito próximas, né. E uma coisa que eu me lembro também, que marcou assim, que começou a me chamar a atenção do servo de Deus, da serva de Deus, que faz a diferença, é que a gente teve uma discussão nesse tempo, ela já servindo a Cristo. E eu me lembro que passou um tempo e ela foi lá no meu trabalho me pedir perdão. E aquilo me chamou muita atenção. Tipo assim, primeiro que pra mim tava tudo bem. Depois que eu pensei, ela fez algo pra mim? Ela pediu perdão? E aí se cumpre na palavra, né? Que quando a gente vai pedir perdão, você lança, né? Você ficou com brasas vivas, mas tá tudo lindo. Mas a errada foi você, pois é. Aí que tá, né? Você me perdoou? Demais. Eu vou pedir perdão, que eu acho que ela me perdoou sem nem ter pedido. Me perdoou. Não entendi nada, eu sei que na minha ignorância. 10 anos depois. 10 anos depois. Mas tá valendo, né, gente? Já tem perdão na live. 10 anos depois do prejuízo. Para todas as coisas, eu acho que você lembra o que foi? Lembro mais ou menos. Não, na verdade eu me lembro, mas isso é algo... Eu lembro, mas isso não quer dizer que eu não perdoei. Muitas coisas também eu me lembro. Perdoe. Inclusive, falando de perdão, é muito engraçado, porque tudo muda, irmãos. Eu me lembro que a gente brigava demais. Muito. E uma das coisas que a gente brigava era assim, ó. Ela ia sair e pegava minhas roupas escondidas. E pra completar... Antes de Cristo. Antes de Cristo, sim. Antes de Cristo. E pra completar, ela ia lá caladinha, ainda pegava as minhas roupas que eu nem tinha usado na etiqueta e sumia. Aparecia uma semana depois. Aí eu... Nossa, me lembro de uma briga muito feia que a gente teve. E hoje, quando eu penso nisso, gente, que coisa besta, que coisa boba. Uma briga tão infantil, que hoje a gente faz o contrário. Hoje mesmo, ela vem na minha casa e a gente faz troca, né? De
de roupas, de comunhão, nomes. É uma coisa muito linda, né? Então, tudo muda quando a gente caminha com o Senhor Jesus. E lindo porque o Senhor, quando Ele diz assim, olha, eu vou usar você no meio dos teus, Ele cumpre. Porque foi assim que o Senhor Jesus falou, né? Com Márcia. E quando o Senhor começou a chamar a minha atenção para Ele, né? Para o Senhor Jesus, aí o Senhor leva a Márcia lá na TV, onde eu trabalhava, né? Aí Márcia chega lá e diz assim, Ângela, tava no intervalozinho lá do programa que eu fazia, ela disse, vim aqui te dizer algo, você pode até não compreender agora. Aí eu, como assim? Ela disse, vai acontecer umas situações aí, mas o Senhor manda te dizer que vai ficar tudo bem. Aí eu, na hora ela saiu quietinha e eu fiquei assim, eu acho que essa minha irmã está muito crente, está muito alienada. Porque minha filha, tá tudo bem na minha vida, eu não tô entendendo mesmo não por que você tá dizendo isso. Mas irmão, não deu outra não. Uma semana depois começou o rebuliço e aí eu me lembrei do que o Senhor tinha dito, né? Era como se tudo ia desabar, mas ia tudo ficar... O Senhor ia dar forças e ia dar um novo tempo. E foi um grande novo tempo, né? Jesus, quando ele chega pra fazer, ele faz e faz lindo, lindo, lindo. E uma coisa também que eu acho que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus veem, quem aceita Jesus, é o seguinte. Quando a gente conhece alguém que, entre aspas, tem tudo, né, aos nossos olhos naturais, e quando ela aceita Jesus e começa aquela transformação dela passar pelo deserto, e a gente começa a pensar, não, essa pessoa não tem mais nada, ela perdeu isso, ela não tem mais aquilo, pronto, você começa a gerar sobre a pessoa um olhar de pena, quando na verdade a pena está sobre nós, porque a gente que não está compreendendo nada, a gente não tem visão espiritual e a gente não está vivendo aquele tempo que a pessoa já está na presença de Deus. Então, é uma experiência, né? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente, mas o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Então, o descrente, ele vai olhar para o crente, ele nunca vai compreender o processo que o crente está passando, seja se for um deserto, seja se for uma sede incalculável, aquela sede que a gente fica buscando, eu quero estar na igreja, eu quero estar no meio do povo de Deus. O homem carnal, ele não vai entender o homem espiritual, porque o homem espiritual, ele quer as coisas do espírito. E a gente tem que saber... E aí você tem que ter paciência, olha, o Senhor já explicou, é porque eles são carnais, se eles fossem espirituais, eles amariam, eles caminhariam junto contigo. E a persistência de quem sabe que existe um tempo, né, para Deus trabalhar. Aí Márcia vinha e dizia, Ângela, vai ter um chá. Vamos nesse chá? Eu, tá certo, vou pensar. Na verdade, eu nem pensava, porque eu já sabia que eu ia dizer não. E se ela me ligasse, eu ia inventar uma desculpa, né? Então, lá se vinha de novo, passava mais um mês. Não pode rir, irmão Edson, que tá aqui filmando a gente. É verdade. Então, tremeu aí porque ela está rindo. Então, aí lá vinha de novo, passava mais um mês. Eu disse, olha, vai ter outro chá. Vai ser bom, você vai ver essas irmãs. Né? E dentro de mim não existia um desejo de nada. Aí eu, gente, ela ainda vai continuar me chamando, eu vou inventar uma desculpa bem boa. Quando ela vinha de novo lá, vinha ela me chamar pro chá. Eu acho que esse final de semana eu não posso. Já começava a maquinar, né, na mente perversa do ser humano, que desculpa eu daria. Porque eu pensava assim, ela tá me chamando pro chá. O que eu quero fazer com um chá? Eu não consegui entender. E sabe o que aconteceu? Hoje eu amo chá. Eu amo chá de evangelístico, né? É bênção, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por chá, por esses encontros lindos, né? Vou divulgar aqui o chá, né? Quem quiser estar acompanhando o nosso chá de mulheres, nós preparamos na nossa congregação Avivando Nações. E também nós faremos nosso primeiro chá de mulheres dia 18 de agosto, já está certo, em Natal. Você pode fazer a sua inscrição no site, você pode encontrar os nossos contatos todos e fazer a sua inscrição no site avivandonações.com.br. Amém, glória a Deus. E Márcia falando do ministério dela, né, Avivando Nações, eu me lembro que quando a gente veio de Goiás, né, e no Brinque não foram 7 dias, viagem longa, Jesus, mas um trabalhar de Deus extraordinário. Ali a gente nem sabia que o Senhor já havia preparado uma nova história para a nossa família aqui em Mossoró, né, do Rio Grande do Norte. Então, eu me lembro que no caminho a gente parava e tinha que parar muito, porque eram muitas pessoas no carro, a gente vinha tudo apertado, muito cansado. E quando a gente parava, né, nas BRs, aí Márcia começava a louvar. Gente, eu me lembro dos hinos que ela louvava. Aline Barros. Aline
Elaine Barros devia saber disso. Eu tinha 13 Você anos. marcou a nossa caminhada com Jesus nesse percurso que a gente nem sabia o que o Senhor tinha preparado para nós. E Márcia louvava, né? Eu sei. Jesus Cristo mudou o meu viver. Essa era uma delas. Jesus Cristo, A outra era... o meu Deus, é o Deus do impossível. E a outra era... Rei dos reis, aqui estou. Uma semana, 3 músicas que eu tô cantando. Uma semana de Era mas a gente amava, ainda dizia assim. E todo mundo afastado do evangelho. Eu olhava assim e dizia, que coisa linda. Não é que Márcia louva bem? E Jomar, meu irmão, falava, ela louva bem. Não era nem louva, canta, né? Porque pra nós não era louvar, era cantar até então. E enquanto ela estava cantando sem saber que já era, né? O que Jesus tinha preparado para louvar e fazer a obra de Deus e tudo, eu estava fazendo, sabe o que, irmãos? Meu Deus. Vou colocar um emoji chorando porque o negócio é sério. Eu estava ensaiando o horóscopo. Ai, que triste. Vai ter bebê agora. Sério, gente. Eu tava... Contraste. Eu não lembro, foi. É sério, porque quando Na a gente... viagem? Na viagem, porque quando a gente veio de Goiás pra cá, eu já vim contratada pra trabalhar numa rádio. Então, Com 15 anos, então. então, Eu tinha 13, qual era o meu trabalho? Eu ia ler horóscopo. E eu vim ensaiando com o pai. Né? Pai comprou uma revistinha. Lembra disso, pastor Chico Chagas? Aí pai comprou lá. Comprou uma revistinha e eu vinha. Lendo aquela revistinha, ensaiando e fiz. E sabe o que mais, irmãos? O celular tá vibrando. E eu lembro, sabe o que, queridos? Que isso me dói assim, por um lado, porque é um aprendizado, a gente ri porque já passou, a gente aprende. Mas quantas vezes, por exemplo, eu li horóscopo de 3 anos atrás, naquela data, ao vivo ali, a pessoa dizendo o que é a cor, o que é não sei o que pra hoje. Eu pegava uma revistinha de 3 anos atrás, lia e pronto. Então, a pessoa descompromissada com Deus, ela faz uma maldade sem nem perceber que é maldade, porque é tudo normal para o mundo, né? Então, ali já existia um trabalhar de Deus né, aquela nossa trajetória, naquele tempo de Deus. Então, assim, o Senhor ele já tinha preparado tudo para nós, né? Desde criança havia um chamado. Lindo o chamado de Deus. Das nossas vidas. E eu louvo a Deus porque sabe o que a gente entende? A palavra do Senhor diz que em tudo há um propósito. Então, até trabalhando no mundo secular, trabalhando no meio de comunicação, mas ainda assim o Senhor quis usar, porque Ele usa quem quer, para ser canal de bênção para alguém, né? Então, diante daquele meu trabalho, foi quando o Senhor abriu a oportunidade, através do meu trabalho, para a Márcia, até hoje, né? Eu saí do mundo secular, mas ela entrou na TV, mas com um programa evangélico, né? Para a glória de Deus. 2011, né? Olha aí. Já faz 7 anos. Então, assim, o Senhor disse, pronto, agora você sabe que agora você vai só para a obra. E eu coloco ela aí para fazer a diferença. Então, o Senhor, Ele tem esse mover, irmãos, extraordinário, né? Nas nossas... Eu me lembro de uma coisa muito feia, mas eu preciso confessar. Acho que Márcia ela sabe, mas assim, a gente nunca falou sobre isso. Então hoje é um papo de irmãs, coração para coração, aberto pra gente aprender, edificar os irmãos e ver que as coisas mudam porque o Senhor nos transforma. Gente, mas existia uma competição dentro de mim sobre Márcia. Por quê? Não sei. Era uma competição besta, era competição tipo... Era aquelas competições que... Umas vaidades que a gente nem percebe, mas tipo... se ela namorava um rapaz, eu dizia, eu quero namorar ele. Se ela existia umas competições muito... Jesus curou. Muito, glória a Deus! Umas competições infantis que dentro da gente é gerado sem a gente nem, né? Então, assim, é tanto que existe uma alegria, né? Quando a gente fala assim, pelo menos da minha parte, eu não sei da dela, mas quando fala que eu pareço com ele, eu acho ótimo, eu acho lindo. Parece? Eu acho ótimo, tem que emagrecer pra parecer mais ainda com ela, né? Admiro muito a minha irmã, admiro a história dela com Jesus, admiro a dedicação que ela tem para com a obra de Deus. Eu digo, não sei se você sabe, mas para todo mundo diz que é minha mãe espiritual, né? Porque as primeiras experiências com Deus eu tive e orientações através dela, aprendi muito, então isso é muito lindo. A gente liga e fica falando uma para outra, né? Eu acho que faz acho que os 5 anos e pouquinho que eu caminho com Jesus, que a gente senta para conversar, a gente não fala de outra coisa que não seja a obra, né? É verdade, é uma
aceite, né? Desculpem, viu, maridos? Mas é porque a gente fala tanto alto que a gente até esquece de falar sobre relacionamentos ou qualquer coisa assim. É né? só Jesus, né? É. Só, a conversa da gente é só ele. Se encontra é pra orar, pra falar a palavra. Até- Profetizar, ela profetiza pra mim, eu profetizo pra ela. Jesus, Conta, coisa linda. conta o cumprimento, a fidelidade de Deus. Né? Muito, Até as, há muita coisas, compartilhar. até as coisas nossas mesmo, de mulher, por exemplo. Ah, eu quero comprar uma roupa. Vai ficar lindo se a gente pregar com essa roupa, se a gente for fazer alguma coisa. Eu tô pensando assim, né? Que Então, mudança. Ô, mudança. Jesus é lindo, é perfeito, né? Na sua grandeza. Então, assim, que esse papo de irmãs, assim, rapidinho, né? Fique como um aprendizado, né? Porque a gente aprende com a experiência do outro. E como a gente aprende, viu, irmãos? Eu aprendi a escutar, porque eu falo muito, eu sei. Mas eu escuto também. A palavra de Deus nos ensina isso. Né? Ser tardio não fala, é sabedoria. A palavra trata disso como sabedoria. Eu acho que o pastor não lembra. Eu falaria todos os dias. Muito. Mas eu vou dar a oportunidade agora para que a pastora Márcia possa trazer, né, a palavra que o Senhor colocou ao coração dela para falar conosco hoje. É uma alegria estar aqui no canal. Sei que tem alcançado muitas vidas e o Ministério de Ângela já tem alcançado as nações. E é propósito de Deus e a promessa de Deus para a vida dela, né, Ângela? E eu queria tratar aqui dessa palavra rapidamente. Que Deus tem falado comigo na última semana. Está no livro de Atos, a partir do capítulo 13. A palavra de Deus é justamente sobre isso que nós temos conversado, sobre o chamado, sobre a persistência, sobre a paciência. E no capítulo 13, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo revela à igreja que Paulo e Barnabé estavam sendo apartados para uma grande obra. Né? E quando a gente olha aqui o desenvolvimento, Ângela, do que acontece depois do próprio Espírito Santo enviar eles, né? Aqui, capítulo 13, versículo 4 diz: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E antes disso, o próprio Espírito Santo, por profecia e revelação, revelou àquela igreja que eles deveriam ir para uma grande missão. Mas o que nós observamos aqui no capítulo 13 e também aqui no 14, nós vemos muita conversão após o Espírito Santo enviá-los. Muita conversão, muita salvação, porém muita perseguição, muita calúnia. E o que eu entendo? Que quando Deus te chama, mesmo o próprio Deus te colocando numa obra, essas são características do Evangelho, a perseguição, mas também a salvação, entendeu? E aqui no capítulo 14 foi o que o Deus mais falou comigo essa última semana, falando que Paulo foi apedrejado, né? E quando Paulo é apedrejado, aqui, sobrevieram, porém, uns judeus, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Né? Imagina a situação ficar tão forte que alguém diz assim, está morto. Né? Foi tão apedrejado, talvez você está sendo aí apedrejado com palavras, com calúnias, com desprezo. Mas não era o momento da morte de Paulo, havia uma missão a cumprir. E mesmo depois de um apedrejamento, eu fico maravilhada de ver o que acontece. Porque diz assim, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, ou seja, ele continuou simplesmente. Né? Ele se levantou depois de um apedrejamento, ele sabia que havia uma missão a ser cumprida ainda, e ele simplesmente se levantou. E tinha ali com ele discípulos do Senhor para acompanhá-lo. Né? E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. A pessoa, depois de ser muito apedrejada, ser expulsa de uma cidade, né? E a pregação dele depois disso foi o quê? Permaneçam na fé, permaneçam firmes. Ainda com as marcas de um apedrejamento recente, né? E isso muito me impactou quando eu estava lendo isso. E ele disse, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você neste dia. Não importa o que nós venhamos a viver, passar por causa do Evangelho.
É como Paulo disse, o que importa agora é cumprir. É cumprir a minha vocação, é cumprir o meu chamado, é cumprir a vontade do nosso Deus. O que importa é cumprir. E a missão não pode parar. Existe um tempo para todas as coisas. O tempo de Paulo pregar era esse, e ele viveu isso, apedrejamento, viveu prisões, viveu também dias de multidões sendo salvas, viveu dias em que as pessoas disseram: volte para cá na semana que vem, pregue para nós de novo. E a Bíblia diz que uma grande multidão, a cidade quase toda veio para ouvir uma pregação. Então, são dias em que você observa grandes vitórias, e são dias que simplesmente você está à beira da morte. Muitos podem passar por isso, porém, o importante é ficar na presença e pregar o evangelho puro e verdadeiro. E cumprir a sua missão. Amém? Amém? Ô, glória! A diferença entre eu e Márcia, ela fala muito. Glória a Deus. Você quer se acalmar? Ligue para a pastora Márcia. Jesus é muito bom, irmãos, é muito lindo. Glorifica o Senhor por tudo que Ele tem feito. E nós teremos outras vezes de papo de irmãs, né? Para glorificar o nome do Senhor. E para nós também, né? Contemplarmos como Deus tem feito, tem movido, tem transformado, tem agido, né? Em nosso meio e em meio dos teus também. Então você vai conseguir, vai vencer em Cristo Jesus. Amém? E eu digo assim, pense sempre, coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastora Márcia, Jesus é lindo. Glória a Deus. Como Márcia disse, ela diz: Jesus arrasa. Ela sempre fala assim, quando acontece algo assim, ou Deus faz um mover lindo demais, aí ela diz: Ângela, Jesus arrasa. Ô, glória! Deus abençoe.